Você é uma pessoa reativa? Consegue ter autocontrole diante das situações? Eu sou Kênia Scheibe e no programa Reviver de hoje nós vamos falar sobre isso. Quando se trabalha a inteligência emocional, as relações interpessoais se tornam muito mais leves. Afinal, conhecer as suas emoções, como você age e reage, traz inúmeros benefícios. Além disso, compreender os sentimentos e comportamentos do outro te faz agir com mais empatia. Foi o que fez a minha convidada de hoje, Manuela Duarte, farmacêutica e fundadora da Clínica Maximune. Manu, que delícia querida, te receber aqui no programa. Prazer estar aqui com você, você sempre tão especial. Você também, estava com saudade. Saudade. A gente acostuma Isso, a o ver processo, pessoas sempre né? no processo, a gente sente falta, parece Sente. da família, já, né, Manu? É. Manu, como que foi isso? Você chegou no processo e uma das suas queixas foi, eu tenho um padrão, né, mais reativo. Sim. Conta um pouco sobre isso. Então, eu falo que se a gente analisar a família da gente, os tios, primos, parentes, a gente já ajuda bem o nosso processo. E quando eu procurei a Kênia, porque geralmente a gente vai para uma terapia, né? E nessa busca de melhorar, de conviver com a gente mesmo, né? Porque o maior prejudicado na nossa história somos nós. Sim. E eu já tinha aquele HD no cérebro rodando ali com uma certa tendência a ser mais reativa, a não pensar antes de falar. A gente ainda vai melhorando, né? Isso mesmo. Mas foi assim que eu procurei a Kênia para a gente iniciar um processo. E ela sempre... Porque geralmente você vai num lugar, você fala, e a pessoa ouve e depois, tipo, você desabafou, né? Mas a Kênia, a gente sempre tinha ferramentas, né, Kênia? Você sempre nos deu ferramentas para a gente aplicar na nossa vida particular e assim a gente ir vencendo cada barreira, porque é difícil. É a força do hábito mesmo. E sobre os padrões, eu sou uma pessoa assim de gênio forte. É importante a gente saber quem a gente é. Você nunca vai me ver calminha, assim. Até eu fico, às vezes, meu marido até me chama de sonsa quando eu tô muito calma. Mas, assim, eu tenho um padrão mais explosivo, né? Da minha mãe, uma personalidade forte. Aquela vontade, muitas vezes, de fazer com as próprias mãos, de fazer, não justiça, mas de querer resolver a todo custo. E eu fui passando por situações na minha vida nos últimos anos que eu aprendi muito. E também, com tudo que a gente já conversou, né, sobre o processo que eu passei com você, eu fui aprendendo a criar, a usar as ferramentas, assim, também, que você sempre propôs durante as sessões que a gente tinha. Então, eu venho também eu sou do interior, né? E hoje eu sou mãe de 3 meninas, graças a Deus, tenho 3 filhos. Casei muito nova, 20 anos. Agora você imagina uma menina sair do interior com 20 anos, quando eu casei, e grávida, né? Antigamente, se engravidasse, tinha que casar. A mãe marcava o casamento. Então, eu casei grávida, vim morar aqui e aí começou o meu processo, né? Porque eu tive uma filha, depois tive outras, terminei minha faculdade. E ali meu primeiro desafio foi ser mãe e depois ser esposa. E assim, o amadurecimento, ele realmente veio com o tempo. E a necessidade, a gente vai vendo que algumas atitudes não são bacanas. Você vai fazer uma visita na casa de um tio, você olha para ele e fala, gente, sou eu? Não quero ser assim, não. Eu não quero ser essa pessoa. Então, aí você começa a ver realmente onde você está errando e como você pode ser melhor. E eu penso o seguinte, o nível de consciência da gente, é engraçado sobre isso, porque às vezes a gente repete aquele padrão e a gente não sabe que é um padrão. A gente não tem ideia do quanto aquilo está nos prejudicando. E aí, o fato de eu ter ido até você, é o primeiro passo, né? Da gente entender que a gente precisa daquilo. Daquele tratamento. Mas você me ensinou muito, então eu abri minha consciência. Poxa, Manuela, ele também tem a história dele.
Ele também tem o porquê dele fazer esse tipo de... Ele ter esse tipo de comportamento. Né? E você não vai conseguir mudar ele. Não vai, essa pessoa é daquele jeito. E ela só vai mudar se ela quiser. Então, como eu vou enxergá-la? Isso foi um ponto que me chamou muita atenção. Todo esse processo que a gente viveu. E ali, e muitas vezes a gente se enxerga nas pessoas também, né? Por isso que dói muitas vezes na gente, né? E assim, e até hoje eu falo que a gente nunca está pronto. Porque cada dia é um desafio. O processo é eterno, né? É eterno. Cada dia é um desafio diferente. E eu também não falei que quando eu casei, eu tinha 20 anos, eu sou de Governador Valadares. Quando eu mudei para cá, um ano depois, eu também perdi minha mãe. Então, assim, eu falo que, até brinco que toda história, assim, quanto mais desafios a gente tem, mais superações também, né? Sim. E mais a gente vai amadurecendo mais rápido e vendo que a vida é um processo e todos nós estamos caminhando aí, cada um com o seu nível de consciência, né? Isso mesmo. Você falou uma coisa muito importante no processo. Quando a gente se vê no outro, né? Isso é um choque de realidade. Você tem um padrão, você repete aquele padrão, mas quando você vê o outro fazendo, você acha absurdo. E você quer que o outro mude. Você nunca acha que é você que tem que mudar. A gente quer que o outro mude. Então, quando você começa o processo, você toma consciência daquilo, você começa a perceber mais as suas atitudes, aquilo fica mais, traz clareza para a sua mente. Então, você vê aquilo, você vai ter que aprender a lidar com o outro. E respeitar o outro da maneira que ele é. Mudar essa lente, trazer um novo significado para isso, traz resultados muito importantes nesse processo. Sim. Não foi, Manu? Sim. E assim, é sempre um desafio, porque a gente é cheio de imperfeição, né? Mas, em primeiro lugar, eu sempre penso assim, ninguém faz milagre sozinho. Não adianta a Kênia vir, que bom, eu vou te receber aqui, a gente vai fazer o processo, reviva, bacana. Mas se você não quiser, exatamente, ela não faz milagre. Não tem jeito. Milagre existe. Deus que faz. Deus que faz. Eu já vi isso direto. Gente, eu não faço milagre. Isso. Se você não fizer o que tem que ser feito, não vai mudar. Não vai mudar. E não adianta a gente correr. Tem gente que vai, nossa, amanhã eu vou viajar para a Europa. Ótimo, vai com Deus. Mas na hora que volta, o problema está com você. Exatamente. Porque está dentro de você, na alma da gente, né? Então, a gente precisa tirar esses nós, né? Esse emaranhado que a gente foi construindo, assim, durante a nossa vida, das perdas que a gente teve, de tudo que a gente foi enfrentando, que todo mundo tem seu processo, claro, né? Mas a gente precisa ter... e romper esse padrão é difícil. Porque muitas vezes vem do pai, da mãe, vem da forma que você foi criado e dói. É um sistema familiar, né? É um sistema familiar. E quando você rompe, você vê que muitas vezes, claro que tudo tem a parte boa também, a gente não pode falar só de coisas ruins, né? Mas quando você rompe, você vê, poxa, como que eu não vi antes, né? Como que eu estava numa situação dessa e não tinha visto antes, mas é o tal do nível da consciência também, né? Que a gente não sabia, não tinha conhecimento, ou então a gente é teimoso mesmo, né? Quer errar para infelizmente aprender depois. Mas vamos caminhar. Mas quando você percebe isso, é tão importante. Às vezes a gente tem essa reatividade, e você falou de uma coisa que é o seu padrão. Você falou assim, eu tenho gênio forte. Na realidade, você tem um padrão comportamental mais executor. Então, aquela pessoa executora é aquele que vê alguma coisa para fazer, ele já pega para si. Tem um tipo de temperamento, né? O temperamento. Eu esqueci, tem 4 tipos de temperamento. É porque a gente é o que eu trabalho mais com os padrões comportamentais, né? A teoria que eu gosto mais de trabalhar. Então, na realidade, esse padrão que você tem é um padrão comportamental que você quer estar no controle das coisas. E aí tudo que você vê, você já pega para você. A grande questão você vai se sobrecarregando, mas por demanda sua. Demanda sua. Às vezes aquilo é do outro, mas você vai lá e pega para você. Sim. E esse tipo de padrão tem que tomar muito cuidado, porque você acaba passando por cima das pessoas. Sim. Né? Você acaba fazendo... Eu também tenho esse padrão, tá, gente? Posso falar com propriedade. Quando eu vejo, eu tenho que, às vezes, pisar no freio e falar, opa, peraí, deixa o outro ir. Sim. Deixa o outro ir lá e fazer o que tem que fazer. Porque a gente faz isso com os pés nas costas, né? É tão natural pra gente fazer, que você vai pegando e vai fazendo. Só que quando você chega uma hora, você fala assim, exausta. Exausta. O que está acontecendo?
Porque você pegou uma carga que não é Não é sua. sua. Isso é importante também. Isso é muito Cada um importante. ficar com a sua carga. E assim, a gente também tem um padrão parecido e é interessante que a gente é um pouco impositivo, assim, né? Porque quer estar no controle. Porque quer estar no controle. E quer que as pessoas, muitas vezes, sigam aquilo que a gente faz, né? Assim, eu tenho isso também e isso é um padrão que a minha mãe tinha. É interessante como eu puxei ela nesse sentido, porque quando eu fui, minha mãe era separada e quando eu casei, eu precisava me comportar como uma esposa, muitas vezes submissa ao marido. Não era meu padrão, ainda não é, mas assim, eu fui aprendendo ao longo dos anos a ceder, a aceitar mais, a entender que meu marido, o comportamento dele é totalmente diferente do meu. Se falar de uma confusão, ele não quer entrar. Eu sou assim, eu tô quietinha, mas se eu vejo um trem ali, eu já, opa! Entendeu? Deixa eu lá ver o que tá acontecendo. Mas assim, isso é legal, que lá na clínica, a gente também, eu falo que Deus dá oportunidade pra gente aprender dentro do nosso local de trabalho, cada um aí onde trabalha, porque você tem vários temperamentos ali. Sim. E como eu sou a líder lá da operação, você tem... Não é que você tem as meninas na sua mão, mas assim, a gente tem um poder maior sobre elas na questão assim, olha, não tá legal, a gente não vai ficar com você, ou então, enfim, de decidir algumas coisas. Mas assim, como elas me ensinam, as meninas, sabe? A ter mais paciência, a ficar mais, a esperar a hora certa de falar. Então, assim, realmente é uma escola, tanto na empresa como qualquer lugar que a gente está, nós podemos aplicar as teorias e aprender também. Em casa também, né, com 3 meninas, um adolescente, cada um do jeito, uma pré-adolescente, uma criança, assim, um marido, enfim. São situações que a gente precisa lidar o tempo inteiro. E faz bem só pra gente. Só. Eu falo que no Reviva, gente, não tem síndrome de Gabriela, tá? A gente não nasceu assim, vai morrer. Isso. Não. A gente tem que aprender a domar a nossa natureza. Então, a gente pega aquilo que a gente tem de melhor, as nossas melhores habilidades, potencializa elas e a gente procura neutralizar aquilo que são as nossas maiores dificuldades. Então, nessa lida com o outro, esse poder que o perfil tem de fazer, de acontecer, porque é um perfil rápido, é um perfil que faz com muita facilidade, você acha que o outro tem o mesmo time que você. E você acha que o outro vai te responder no mesmo tempo. Só que ele não dá conta, às vezes ele tem um perfil mais lento. Né? Não dá conta. Principalmente quando você é casada com um perfil que é diferente, muito bem diferente, você acha que o outro tem que estar no mesmo time. E aí, desalinha. Né? Sim. Desalinha, porque se um está correndo demais, o outro está para trás, vocês vão chegar como nesse lugar? Está desalinhado. E a palavra de Deus fala que uma casa dividida, ela não subside, né? A gente precisa estar alinhado. Sim. Então, a gente precisa perceber que dá para trabalhar esse perfil. Isso. Eu vou pegar o que eu tenho de melhor, né? Você como mulher tão forte, uma mulher que consegue fazer o que você criou, essa empresa maravilhosa que você tem, essa família que você construiu, é domar, né? A natureza para extrair o melhor da Manu que Deus fez. Isso mesmo. E assim, é interessante também que a gente teve no processo sobre a questão dos pais, né? Dos nossos pais. Eu tive uma história com meu pai, né? Meu pai, ele separou da minha mãe, eu tinha 6 anos, e minha mãe é falecida. E é interessante porque eles ofereceram para mim o que eles puderam, né? Isso mesmo. Eu falo que a gente é vítima também de outras vítimas. E então, ali a gente identificar e perdoar também, né? Às vezes o perdão é o que a gente precisa para seguir em frente com paz. Tem coisas que a gente não vai aceitar, isso é normal, tanto a gente cria filhos também, nem sempre acerta. Mas essa parte do processo foi importante para eu entender até um pouco meu pai, de todas as situações que a gente passou assim na vida da gente, que aos olhos assim humanos, tudo que a gente sentiu era injustiça, eram algumas coisas assim mais pesadas, mas hoje com mais maturidade eu entendo que a Manuela que eu sou hoje é fruto também de tudo isso, né? Exatamente. Eu preciso aceitar a minha história ela é única, Deus me fez única, né? Com os pais que eu vim no mundo, né, que eu cheguei ao mundo, com meu pai e com a minha mãe, e por tudo de bom. E assim, a gente nunca pode ser vítima de nada, isso é importante também, né, que as pessoas às vezes ficam assim, dozinha, gente, ela perdeu a mãe com 20 anos. Mas os ensinamentos que eu tive da minha mãe, nossa...
Que alegria. Isso é tão importante que eu vou te pedir para você segurar um pouquinho essa história, que eu preciso chamar um comercial. Eu quero que você continue conosco, porque essa é uma parte muito especial que a gente vai falar agora. A gente já volta.